Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere o paralelepípedo de vértices ABCDEFGH e a pirâmide de vértices BFGH, inscrita no paralelepípedo, representados na figura a seguir. A razão entre o volume da pirâmide e o volume do paralelepípedo é... Bom, cabe aqui um comentário inicial, quando ele me diz que essa figura se trata de um paralelepípedo com uma pirâmide inscrita. Olha só, quando ele fala paralelepípedo, pelo aspecto que a figura me traz, eu posso pensar que se trata de um paralelepípedo cúbico. Então eu posso pensar nessa figura como um cubo, porque a figura está me dando essa ideia. Então, se ele me diz que é paralelepípedo, eu posso pensar que é um cubo, porque o cubo é um tipo de paralelepípedo. Poderia ser um paralelepípedo não cúbico, podia ser um paralelepípedo com as arestas de medidas diferentes. Ó, paralelepípedo não cúbico. E aqui eu poderia também inscrever a mesma pirâmide. Fazer esse desenho, aproveitar aqui, ó. Para cá, vem para cá, vem para cá e aqui, ó. Aqui está a pirâmide, ok? Inscrita nesse paralelepípedo aí, ok? Então eu podia pensar assim também, mas como se trata de uma situação genérica, eu posso usar essa figura como se fosse um cúbico. Bom, então, como se fosse um cubo. Então, isso aí é a primeira observação. Eu vou fazer a resolução sem pensar como um cubo no primeiro momento. Depois, de repente, no final do vídeo, eu até posso fazer mais uma resolução pensando em cubo. E outra observação que cabe também, além dessa, que eu posso pensar como um cubo aí nessa figura, é lembrar para ti do que se trata a razão, né? Ele quer a razão entre o volume da pirâmide e o volume do paralelepípedo. Então, ele quer a razão entre volume da pirâmide e volume do paralelepípedo. Então a gente arma assim, né? Como se fosse uma fração. Então se faz a relação comparativa usando a estrutura da fração. Em cima vai o primeiro, volume da pirâmide, o primeiro a ser citado, e embaixo o segundo, volume do paralelepípedo. Aí eu elaboro uma estrutura algébrica ou numérica para volume da pirâmide. A mesma coisa com o volume do paralelepípedo, substituo e aí vou ter a razão, né? Geralmente existem aí simplificações a serem feitas e aí eu consigo a razão. Bom, então esta é a lógica do problema. Então eu preciso calcular o volume da pirâmide e o volume do paralelepípedo. O volume do paralelepípedo me parece mais simples de fazer o cálculo, né? Volume do paralelepípedo, volume de paralelepípedo é uma medida vezes a outra, né? Geralmente chama de ABC, se chama de produto das arestas. O volume da pirâmide que está mais complicado, porque para enxergar essa pirâmide aqui, alguns podem aí apresentar alguma dificuldade em observar como que está essa pirâmide. Então eu vou fazer uma outra lâmina elaborando um giro nessa figura para que a pirâmide fique mais evidente, mais clara aí como observação geométrica. Então, olha só, eu peguei a figura e girei, né? Pode ver que esse vértice E, ó, que estava aqui em cima, veio aqui para baixo, ó. Eu só fiz um giro de 180 graus nessa figura. Aí a pirâmide, para mim, ficou mais clara aqui, ó. Aqui está a pirâmide. Ok? Então, eu fiz esse giro para tornar mais evidente essa pirâmide. Ok. E agora, então, eu vou fazer aqueles cálculos, né? Volume do paralelepípedo. Lembra que a razão, volume do paralelepípedo sobre volume, aliás, está ao contrário aqui, né? Volume da pirâmide primeiro e volume do paralelepípedo. Bom, vou começar com o volume do paralelepípedo, me parece que é mais fácil. Volume do paralelepípedo é o produto das três dimensões, A vezes B vezes C.
Então eu vou resolver primeiro essa questão com estruturas, com valores algébricos, né? Vou colocar aqui letras para as dimensões. Então eu tenho aqui uma espécie de comprimento A, uma largura B e uma altura C. Então o volume desse paralelepípedo é igual a vezes B e vezes C. O volume da pirâmide, lembra que é a área da base vezes a altura da pirâmide dividido por 3. Então, o volume dessa pirâmide vai ser igual à área da base. Nota que na base aqui, ó, eu tenho esse triângulo, que é um triângulo retângulo. Posso supor aqui um triângulo retângulo. E a área da base, portanto, que é a área de triângulo, é base vezes a altura. Eu estou escrevendo base e altura para não confundir com esta área da base e com essa altura aqui da pirâmide, tá? Então, aqui é base vezes a altura da base, e aí divide por 2. Então, a área da base é igual. Como se trata de um triângulo retângulo, eu posso chamar isso aqui de base, ó, e isso aqui de altura, ou vice-versa. Os catetos são base e altura. Então, esse cateto aqui, ó, corresponde ao B. Se eu pensar na minha figura, né? Ó, aqui, ó, B, B. Ok? Então, o cateto B vezes a altura da pirâmide é essa linha aqui. Aliás, a altura do triângulo é o outro cateto. A altura do triângulo da base é o outro cateto. O outro cateto, se observar, é essa medida aqui, ó, que corresponde ao A. Então, B vezes A dividido por 2. Então, isso é a área da base. Então, eu vou botar aqui, ó, B vezes A, ou A vezes B, divididos por 2. E aí, vezes a altura desta pirâmide é esse segmento aqui, ó. Isso aqui é a altura da pirâmide, é o H. Se eu pensar, ó, é o mesmo que esse segmento, e esse segmento é o C. Então, a área da base vezes a altura, que é o C, e aí divide por 3. Vou dar uma mexidinha aqui. A área da pirâmide igual a ABC sobre 2. Operei aqui em cima. Tudo isso divide por 3. Isso, então, eu conservo a primeira. ABC sobre 2. Multiplico pelo inverso da segunda. Aqui lembra, né, que é 3 sobre 1. Multiplico por 1/3. E o volume da pirâmide resulta ABC sobre 2 vezes 3, 6. ABC sobre 6. Então, agora eu vim para cá. O volume da pirâmide ABC sobre 3. E o volume do paralelepípedo, lembra lá no início eu calculei ABC. Mantém a primeira, ABC sobre 3, multiplica pelo inverso da segunda, ó, aqui ABC sobre 1, fica 1 sobre... Aliás, aqui ficou 2 vezes 3, 6, e ABC sobre 6. Deixa eu desfazer aqui, ó. O volume da pirâmide... Aqui, ó. O volume da pirâmide é ABC sobre 6 aqui, eu já ia fazer errado. Então, aqui, ABC sobre 6. E o volume do paralelepípedo, aí sim, ABC. Agora vai. ABC sobre 6 multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre ABC. Aí simplifica aqui A com A, B com B, C com C. Então, ABC cancela com ABC. E aí resulta para mim a razão de 1 para 6.
que está na letra A. Ok? Então isso aí é um aspecto resolutivo para essa questão, usando aí elementos algébricos para as 3 dimensões do paralelepípedo e pensando num paralelepípedo, vamos dizer assim, típico, né, com 3 medidas diferentes, A, B e C. Mas como eu te falei antes, eu podia pensar num cubo, e aí eu usaria A, aqui eu usaria A também, e aqui eu usaria A, pensando num cubo. E aqui seria então A vezes A vezes A, aqui seria A ao cubo, para volume da pirâmide. Aqui base vezes altura seria A vezes A sobre 2, em vez de B vezes A, então ficaria A ao quadrado sobre 2. E aí daria sequência no exercício. Tá? Depois eu até posso, sobrar um espaço no vídeo, eu faço esse tipo de resolução aí para tu ver como ficaria. Tá? A resolução está pronta, já tem uma resposta, já dá para ser feito nesse formato aqui, esta questão. Mas como as resoluções do canal sempre têm o objetivo de dar um melhor entendimento, a maior riqueza, né, maiores possibilidades de resolução, então eu vou seguir com o vídeo resolvendo num outro formato. Vou vir para cá. E eu vou te apresentar uma outra forma. Como ele me diz que eu tenho um paralelepípedo e a pirâmide inscrita e não me dá medida nenhuma e pede a razão entre os volumes, eu vou atribuir, em vez de A, B e C, eu vou atribuir valores numéricos para essas arestas. E aí eu vou, sei lá, colocar valores quaisquer. Eu vou colocar valores pares e em sequência, sei lá, vou colocar 2, 4, 6, podia ser 3, 8, 11, né? Podia ser até aqui, ó, valores de arestas para essa aqui principalmente, ó, um valor aqui, por exemplo, ó, 3 e aqui 4, já que eu estou pensando em triângulo, retângulo aqui, para me dar essa diagonal como um valor exato 5, caso eu venha precisar mais adiante e tal, então eu já posso prever esse tipo de situação. 3, 4, 5, eu podia colocar aqui, né? 6 e aqui 8, para resultar lá aquela diagonal lá, aquela hipotenusa 10, e assim vai, tá? Então eu poderia pensar nesse tipo de abordagem também. Mas eu vou colocar os valores aqui, 2, aqui eu vou colocar 4 e a altura eu vou colocar 6. Ele vai ficar uma caixa, né, de certa maneira comprida assim, ó. E para cá 4, vai ficar um bloco com essa disposição, 2, 4 e 6 de altura. Ok, vamos fazer então, ó. Lembra que eu quero a razão, volume da pirâmide, volume do paralelepípedo. Volume da pirâmide. Vou começar com o paralelepípedo, como eu fiz antes. Volume do paralelepípedo. Lembra que é o produto das 3 dimensões, A vezes B vezes C. Então eu já vou fazer direto aqui, ó, para ganhar um tempinho. 2 vezes 4 vezes 6. E aí, em vez de encontrar ABC, eu encontro um valor numérico. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. Então esse é o volume do paralelepípedo. O volume total, vamos dizer assim, do bloco. E aí vou para o volume da pirâmide. Volume da pirâmide, lembra que é a área da base vezes a altura da pirâmide, divididos por 3. Faço separado aqui a área da base da pirâmide. Lembra que a base está aqui, ó. Eu já girei a figura, né, para que a base ficasse mais evidente. E aí eu tenho que os catetos, eu não coloquei aqui na figura, mas seria tipo 2, 4 e aqui 6. Coloquei na figura aqui, ó, 2, 4, 6. Então, esse 2 está lá atrás, ó, aqui 2, esse 4 está aqui. Então, a área da base é um cateto vezes o outro. 2 vezes 4, divide por 2. E aí eu tenho 2 vezes 4, 8, divide por 2, 4. E a área da base dessa pirâmide, a área daquele triângulo, está sendo 4. Então, já posso substituir aqui, ó. Volume da pirâmide, área da base 4, vezes a altura. Olha só, a altura da pirâmide está aqui, ó, que é 6. E aí divide por 3. 4 vezes 6, 24. 24 divide por 3 dá 8.
Então o volume da pirâmide é 8. E aí é só substituir volume da pirâmide 8, volume do paralelepípedo 48, faço a simplificação aqui por 8 e eu vou encontrar mais uma vez 1/6. E aí confirma-se a alternativa A. Então eu poderia ter feito isso, funcionaria bem bacana. E aí uma terceira resolução que eu vou estabelecer para ti é pensando como cubo. Então o vídeo vai ficar bem completo para essa resolução, tá? E aí eu já faço alerta como eu tenho feito em muitos vídeos. As resoluções que eu ponho aqui no canal, elas têm um objetivo de aprimoramento matemático para o aluno que está estudando e ele quer usar a resolução do exercício como um modelo, como uma forma de evoluir nos seus raciocínios, de construir novas relações, de pensar o exercício num formato diferente, né, numa abordagem inovadora, num procedimento com mais possibilidades. Então eu não me preocupo simplesmente em resolver a questão da forma mais curta, te apresentar e deu. Eu penso sempre como uma criação de uma situação onde tem uma certa riqueza de elementos para que tu possa aproveitar melhor a resolução, tá? Então é como se fosse quase uma mini aula daquele assunto, ok? Então essa é a justificativa. Eu sei que estou falando isso, eu vou até usar um espaço do vídeo para comentar, porque eu recebo às vezes e-mails, recebo alguns comentários do pessoal dizendo: ah, mas o teu vídeo é legal, mas é muito longo, ele demora muito e tal. Realmente, se tu está procurando um vídeo curto, nesse canal tu não vai obter, porque o objetivo não é esse. O objetivo é estudar. Estudar demanda tempo, demanda aplicação. Tá certo? Então, vou para mais uma resolução. De novo a lâmina limpa. E aí eu já tenho a figura girada para melhorar ali o formato da pirâmide e tal. E aí eu vou pensar como se fosse um cubo. Eu vou fazer primeiro, não vai ter espaço para fazer depois com o número, eu vou fazer atribuindo aqui, como é cubo, vou fazer A, aqui A e aqui A. Consequência na figura aqui, A e A. Primeiro, volume do bloco, né? Volume do paralelepípedo. Como o paralelepípedo eu considerei como sendo cubo agora, aresta igual a A, o volume do paralelepípedo é o volume do cubo, que é a aresta ao cubo, A vezes A vezes A. O volume da pirâmide, bom, isso continua a área da base vezes a altura sobre o 3. Vou fazer o cálculo da área da base aqui separado. Lembra que a base é o triângulo aqui, que está sendo utilizado como sustentação da pirâmide, como base da pirâmide. E aí, se aqui é A, significa que aqui atrás é A. Se aqui é aresta A, lá atrás também é A. E a área da base, cateto vezes cateto, né? Supondo aqui um triângulo retângulo. Então eu tenho A vezes A, divide por 2. Isso me dá A ao quadrado sobre 2. Então já vou para a substituição. Volume da pirâmide, área da base A ao quadrado sobre 2, vezes a altura da pirâmide, lembra, é esse segmento AG, aliás BG, que mede também A. E aí isso divide por 3. Isso resulta A ao quadrado vezes A ao cubo sobre 2. E isso divide por 3. Volume da pirâmide dar-se-á como A ao cubo sobre 2. Lembra, dividir por 3 aqui, 3 sobre 1, multiplica pelo inverso, multiplica por 1/3. E aí eu tenho A ao cubo sobre 2 vezes 3, 6. Então eu consegui aqui o volume do bloco inteiro, o volume do paralelepípedo, que eu considerei cubo, e consegui o volume da pirâmide inscrita A ao cubo sobre 6. Fazendo a razão, vou colocar mais para cima aqui. Fazendo a razão, volume pirâmide, volume paralelepípedo. Volume da pirâmide A
ao cubo, A ao cubo sobre 6, volume do paralelepípedo, A ao cubo. Conserva a primeira, A ao cubo sobre 6, multiplica-se pelo inverso da segunda, 1 sobre A ao cubo, cancela A ao cubo, mais uma vez eu obtenho a razão, 1 para 6, letra A. Ok? Sobrou um espaço aqui, ó. Esse exercício aqui vai ficar com muitas resoluções, com muitos aspectos secundários e possibilidades. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais um comentário aqui. Em vez de pensar no cubo com aresta A, eu vou pensar no cubo com aresta igual a um valor qualquer. Eu vou pensar aresta 2, tá? Aqui, ó. Não, vou pensar aresta 5. 5. Então, olha só. O volume do paralelepípedo, vou fazer aqui de outra cor. O volume do paralelepípedo vai ser aresta ao cubo, vai ser 5 vezes 5 vezes 5. 5 ao cubo, que é igual a 125. Ok? E o volume da pirâmide, que é a área da base vezes a altura sobre 3, vai ser feita da seguinte maneira. A área da base, lembra, né, que é aresta vezes aresta, divide por 2 a área da base, né? Aqui, ó, essa área da base. Deixa eu achar aqui um espaço. Fazer aqui, ó. A área da base vai ser 5 vezes 5 sobre 2. Ó, eu botei de propósito para não dar exato. 5 vezes 5, 25, 25 meios. Então, isso é a área desse triângulo que funciona como base. Lembra que eu botei aqui, ó, 5 aqui e 5 aqui. As arestas são iguais a 5. Aqui também será 5. Então, fazendo a substituição, 25 meios vezes a altura da pirâmide. Mais uma vez, a altura da pirâmide, esse segmento BG, que também é 5, né? Se trata de um cubo, por atribuição minha e com aresta de 5. Então, aqui vezes 5. E tudo isso se divide por 3. 25 vezes 5 dá 125, então eu tenho 125 sobre 2, divide por 3. Como está dividindo por 3 aqui, já vou aproveitar, vou multiplicar pelo inverso da segunda. Isso vai dar 125 vezes 1 dá 125, 125, 2 vezes 3, 6. E aí eu venho para cá de novo, ó, na razão. Sobrou mais um espacinho aqui, ó. A razão vai ser igual volume da pirâmide. Acabei de calcular. 125 sextos. Divide pelo volume paralelepípedo, 125. E aí eu tenho, então, 125 sextos. Multiplica pelo inverso da segunda. Aqui, 1 sobre 125. Cancela 125, 125. E aí, outra vez, razão igual a 1 sexto. Ok? Então, aí foram feitas várias situações, né, várias resoluções e vários raciocínios a respeito dessa questão. Eu espero que esse vídeo, mesmo com um tempo mais longo, sirva como auxílio na tua preparação. Deixo meu forte abraço, te agradeço a visita.